Quem diria que chegaríamos aqui com o campeonato ainda não definido, ainda com situações pendentes. Já tá na sua tela os Picks Evans e a gente vai acompanhando a Loud crescendo, já tá ali com esse cork. Tem que pegar mais um agora, o Fluxo deu first pick em cima desse Ryze. Pegou o Ryze, que era o campeão que o Mago vinha jogando os últimos jogos todos aí da equipe da Loud. A Loud que teve a escolha, né? Teve o direito de escolha e optaram pelo lado azul, deixando então o Fluxo escolher o side e eles ficaram. O pick, né? E eles ficaram com a opção de first pick. Essa é a escolha mais engraçada pra mim, assim, que eu acho o lado meio... Antigamente era importante, porque o lado era o first pick, olha assim, mas agora, lado azul ou vermelho. Enfim, os banimentos, ó, o Fluxo baniu Akali, Rumble e Kiana, enquanto o time da Loud removeu Jace, Varus e Orianna. Eu tava conversando com a Legolas no começo do dia, a Loud escolheu 2 vezes o side aqui no campeonato, né, como quando eles tinham direito de escolha. E eu acho que foram, se eu não estou enganado, foram só as únicas 2 vezes em que o time escolheu o side, né? É exatamente isso, Colossimos. Dos nossos, agora, 28 jogos, né? Fechando essa fase regular, em 26, os times preferiram definir a ordem do pick. Apenas o time da Loud em 2 jogos, né? Um na primeira semana contra o time da Fúria. E agora, eles optam por decidir pelo lado, tendo esse direito de escolha. Então, algo peculiar. Na primeira vez, eles não venceram. Vamos ver se hoje é diferente. Vamos lá, seguindo aqui no draft, porque a gente já entrou na segunda fase de banimentos. O Fluxo pegou Jarvan para ser o seu caçador e pegou Renekton para jogar lá no topo. A Loud fechou um Nar e aí completa, então vamos ter de novo um Renekton contra Nar. Os banimentos vieram em cima de Ezreal e Nami. E agora os dois têm o último ban. É a última remoção aí por parte do Fluxo. Vamos ver o que vai ser. Primeiro a Loud, né? Eles retiram a Sivir lá da parte de baixo do mapa, tirando essa potencial de troca na lane mesmo contra o Cork, né? Que estaria disponível. O Fluxo retira o Xinzao, então. E assim, a gente estava conversando em off, né? A gente fez no primeiro jogo do dia essa matchup. Renekton contra Nar. E o FNB foi muito bem, tava jogando de Nar, foi muito bem na rota. Porém, o jogo hoje em dia tem muito objetivo, né? E o Nar, quando ele tá pequenininho, é difícil de encaixar legal. E aí, vamos ver, sempre que eu vejo um Nar, eu tenho na cabeça que o time tem que fazer um time muito bom pra poder usar o Mega Nar na hora da luta, senão complica. Ah, mas aí eu já gosto, porque se tem um boneco pra escolher fight, pra estourar fight, a definição de hard engage é mal fight, pô. Beleza. Gosto bastante, ele apareceu a primeira vez, de fato, no dia de ontem pelo time da Lost, não conseguiu a vitória. Dessa vez vai para as mãos aí do Young Jay, vamos ver se ele consegue sair com uma vitória. E algo interessante, que eu acho que a gente deve destacar, que a vitória do time da PEN ajudou a Loud a classificar direto para os playoffs. E agora, a PEN vai ter que torcer pra Loud contra o ter uma vida extra, né? Exato, com uma vitória da Loud, o time da PEN com essas 2 vitórias já tem aquela possibilidade de ficar em 6º lugar e com isso ter essa vida extra, o que seria muito bom pro time tradicional. O ponto negativo é que eles pegam ficando em 6º a VKS, né? Mas aí o cobertor é curto, né? Não dá pra ter tudo, Colossimos. Então. Vamos escolhendo nas nossas brigas, né? E tá aqui o time do Fluxo fecha o draft deles com um Alistar. Eles tinham escolhido como AD esse Jhin pro Bal poder jogar. E agora a resposta da Loud parece ser um Rakan. Vamos ver se ele vai fechar nesse Rakan pro Redbert poder fazer seu jogo. Fecharam o indefensável da Tabinha, o Fluxo. Então, vamos ver se o Pocabala vai conseguir resolver aí a situação. Porque as composições foram fechadas, é um Cork contra Jhin lá no bot. E aí volta pro papo que a gente tava tendo. Se você quer jogar no Nar, que é esse campeão que precisa estar com a barra carregada, precisa de uma fight explosiva, daquele engage decisivo e incisivo, a Loud tem isso. Que é Malphite Rakan, a Syndra auxilia nisso daí também. E aí isso abre essa possibilidade para que o Nar do Chino faça a história e faça a diferença nesse embate. É aquela composição fácil, digamos assim, né, de você jogar, em que você facilita o máximo possível. Então você tem engages seguros de várias fontes, você tem forma de jogar bem também a rota lateral por conta do Nar. Então são muitas ferramentas para o time da Loud, eu gosto bastante dessa composição. Do lado oponente, né, do lado do Fluxo, o Jhin
não é aquele campeão que me agrada muito, né? Mas também aí já não é surpresa pra ninguém. É um campeão que ele tá vencendo bem pouco também nessa temporada, acho que ele ainda não se achou no meta. E o Bal também na carreira não tem um grande aproveitamento com ele, apenas 35% de vitória com o campeão. Cara, Mas é só notícia ruim. assim, Infelizmente são as notícias, Gruto. Tá certo. o que o Fluxo tem potencial é com o Ryze e o Jhin, esse potencial de pick-off, de ter uma iniciação a longa distância, uma semi-globalidade dentro da composição deles, que a gente sabe que pode impactar, pode auxiliar o time a rotacionar mais rápido pelo mapa e talvez pegar a Loud meio que numa situação em que eles não desejam ser alcançados. Mas é isso. Sim, tem que timar certinho aí essa luta. Vamos ver se o Fluxo consegue fazer essa brincadeira. A galera da Loud tá montada, o time do Fluxo também. Já estamos com imagens de Summoner's Rift e tá tudo pronto, tudo certo. Tá na sua tela, vamos junto pro jogo. Tem um alvo muito prioritário e claro na equipe da Loud, que é essa Syndra no mid. Isso aí, ela vai ser 100% das entradas do Pitch, Kurt, também o suporte do Bal. Então, alvo pro Fluxo ir com essa possibilidade de rotação, eles têm. Queria destacar a runa do Yang Jay, né, que ele vem com PTA. Ontem a gente viu o primeiro Malphite aparecendo aqui na Copa CBLOL, foi o Drake Hero que veio de eletrocutar. Para aquela match eu confesso que não me agradou muito a escolha de runa, né, por conta da composição adversária que tinha muitos campeões parrudos, mas o PTA e o livro de feitiço são as runas que normalmente o Malphite na jungle acaba escolhendo, né, para ele ter esse dano um pouco mais curto, né, essa troca que é mais curta, bem mais forte, e também, né, com a build que ele vai acabar fazendo, a convergência de Zek, o Bandocanos, se for o caso da escolha do Yang Jay aqui, ele também serve de muita utilidade para o seu time. O Redbert tomou um prejuízo gigante ali, pegou a quarta bala, um pouco mais de poke ainda decidinho. O Bal conseguiu dar uma castigada e aí coloca o time do Fluxo com vantagem lá na parte inferior do mapa. No meio a gente tá vendo a briga entre House e Mago e lá no topo, Shino contra o Kurt. Então vamos ficar ligados, todas as lanes aí pra você acompanhar aqui direto da nossa Copa CBLOL. Esse é o último confronto do domingão que vai definir o que acontece na segunda e na terça-feira. Galera, fica ligada porque tem Copa CBLOL amanhã, tem Copa CBLOL na terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, da noite, sei lá. Isso. Amanhã é que terá o primeiro eliminado. Hoje ninguém está eliminado ainda da Copa CBLOL. A vida vale a partir de amanhã. E pro sétimo e oitavo também. O quinto e sexto ainda tem essa vida extra, que a gente tá falando. Quem perder do confronto em quinto e sexto, joga na terça. MD5, aí sim valendo a vida. Quem diria que a gente ia ter um paredão de eliminação em plena segunda, né, Colossus? Diferente esse dia. E outro na terça. Legal, maneiro. Segunda e terça são dias decisivos porque teremos os dois primeiros eliminados. Um na segunda, um na terça-feira. O Fluxo tá brigando justamente pra isso. O Fluxo tem que ganhar e tem que ganhar com menos de 33 minutos pra poder chegar aí na sexta vaga, né? Senão, não tem jeito, eles vão ficar em sétimo ou oitavo. E aí, exatamente, né? Ficariam em oitavo porque seria o único time com apenas uma vitória no campeonato. Então, para eles, não apenas basta vencer, mas também ficar atentos a esse tempo. Só que quando a gente olha para essa composição... Eita, peraí, daqui a pouco lá vem o Pitch. Ficou travado, o Pitch ainda não chegou, mas não precisou! House garante no mano a mano esse abate pra cima do Jean. Mas não jogou uma bandeirinha pra conseguir uma assistência, Pitch? Podia ter jogado. O House botou no bolso aí nesse X1 contra o Mago, botou numa boa esse confronto, gastou o flash, foi pra cima e o Mago tinha um flash. Foi estranho, né? Foi esquisito, Não porque acreditou. Eu não sei se ele não acreditou no dano, se ele imaginava que o Pitch poderia chegar e ele gastando flash ia morrer do mesmo jeito. O fato é que o caçador do time do Fluxo chegou, deu aquele gank motivacional, né? Importante para o seu mid laner. Sai de lá pelo menos com o gank moral, vai. O importante é a presença, né? Pronto. E ele tava presente. Vai que eu tô aqui, né? Vai tranquilo. Olha, Redbert tem que tomar cuidado, é um Rakan, consegue se reposicionar sem problema, fica essa briga lá pelo bot, o Bal por enquanto tá levando a melhor, tá na frente do farm, tá colocando o Bull pra farmar embaixo da torre, que obrigatoriamente ele perde alguns minions. E tá aí o replay desse abate solo que o House faz pra cima do Mago. Cadê a bandeirinha? O Pitch, cadê a bandeirinha? Não veio a bandeirinha, ele foi humilde, tá? Isso aí é humildade, que ele não quis
ele não quis nem arriscar. Vai que joga a bandeira e pega aquilo. Vai né? que pega, né? Ele podia ter só deixado a bandeira no chão ali do ladinho dele. Podia. Se dá o buffzinho já conta. O buffzinho então, de ataque speed. É por isso que é bom jogar de Jarvan. Você joga a bandeira em qualquer lugar perto da fight, você ganha assistência. Tá aí. Vamos ver na sequência, meus amigos, porque lá no topo você tá vendo o teleporte desse Nar, que tá chegando, o Chino. Ele tá um pouquinho atrás no farm. Até curioso, né? Porque o Nar tem o bumeranguezinho pra tá castigando um pouquinho, mas o Renekton do Kurt tá muito bem, já comprou a bota que vai ajudar ele na troca da lane. Sim. E eu que tava fazendo a fiscalização da build ali do Malphite nesse jogo, vi que ele veio de brasa de Bami. Então ele não vai pra convergência de Zek de primeiro item, que é o mais usual que a gente tá vendo nas ligas Tier 1 pro Malphite. É um item bem barato, que dá status de vida, armadura e Portal, MR. hein? Tem portal, hein? Ai, vamos É o ver a portal luta, vamos ver a atrás do luta. Bull, que já tenta se posicionar na Valkyrie. Ainda assim o Prodelta pega ele, cabeceia legal e o House vai castigando com a chegada do mal. O Bull vai escapando, mas não garante a fuga. E a eliminação sai pro time do Fluxo. Mas foi tudo também pro Bull sair com vida e ainda assim ele foi punido. A equipe do Fluxo começa muito bem aqui na partida. Primeiro lá na parte central com o House. Agora na sequência, mais uma movimentação boa do House para fazer essa parte de baixo. E abate pros dois carregadores aí do time. E não sobra nada pro Jake, porque ele queria pegar uma galinha ali pelo menos, mas não tem nada. Vai ter que voltar. E aí tá aí o Bull. Ele fez de tudo. Jogadaça do Prodelta, tá? Ele talvez o que... É porque o Prodelta já tava esperando com o flash, né? Mas o flash do Bull, se fosse para outro lado, ao invés de ir na direção da Valkyria, talvez ele conseguisse evadir do Prodelta. Mas é muito difícil. É um alistar, né? A cabeçada com pulverizar acabam punindo bastante. A gente tá vendo um pause aí agora. Vamos ver já o que aconteceu. Mas um começo muito bom pro time do Fluxo, né? Que a gente tá falando, pra eles vale muito essa partida. A vitória em um tempo menor de 33 minutos faz com que eles cheguem aí nesse top 6 e aí tenham essa vida extra pra jogar no play-in. O Colossus, e a gente tá falando desse jogo inicial bom pra galera do Fluxo, pensando assim, até que um Jhin é interessante, porque se pega um campeão no bot que precisa crescer muito no jogo, dificulta. Você já tem o Ryze que vai crescer pra frente, então você tem o time mais early game, que você tem que ganhar rápido. O Jhin é interessante, porque é um campeão muito mais rápido, né? Tem Jhin e Renekton. É uma composição que tem esse early mid Mais Jarvan. game bem interessante, legal. O Jarvan também dá essa arredondada muito boa na composição pra jogar o early game. E mais do que isso, joga em cima do problema da Loud, que é no campeonato não conseguir jogar o early game, ter essa dificuldade de se encontrar dentro dos primeiros minutos de partida. As rotas estão complicadas pro time da Loud, né? Não é fácil, não. A gente tem uma informação que chegou aqui, uma correção sobre a questão desse jogo, né? A gente estava falando sobre a importância da vitória do time do Fluxo para tentar chegar nesse top 6. Só que como o time da PEN venceu o time da LoS, aquela força de vitória como segundo critério, acaba deixando-os já cravados na 6ª posição. Legal. Então, o 5º e 6º então já definidos desse bot 4. Então, para o time do Fluxo, apesar de vencer, se for o caso aqui, eles não têm mais chance de chegar nessa 6ª posição. A matemática foi acertada, então? Agora sim. Agora sim. Agora, aparentemente, sim. Tá bom. É que o segundo critério de desempate é a força de vitória, né? Vitória, E o confronto direto, como tá equalizado entre os três, a PEN ganhou do líder e, no fim das contas, vale muito. Tá, então, você tá vendo o jogo pausado, que acabou de voltar, e o Bull, que tinha ficado pra pegar uma barricada, foi encontrado pelo time do Fluxo, ele tenta fugir na Valkyria, mas é combado e eliminado! De novo, o Fluxo garante a eliminação. Bal agora já tem 2 abates pra esse Jhin. E aí é legal. Aí é um começo de jogo interessante pro Fluxo com o Bal e esse Jhin pegando tração, pegando força. E o Bull de novo vai amargando um early game bem complexo, bem fraco. É algo que vem se repetindo, né, Colossus, então. ao longo dessas agora 3 semanas. O time da Loud tendo um pouco de dificuldade em jogar o early game, né, normalmente saindo atrás nas rotas, esperando esse scaling. Eles têm um scaling muito bom, né? Tanto a Syndra quanto o Cork são campeões muito fortes ali depois do 3º, 4º item. O problema é que às vezes não dá pra chegar lá. E o time do Fluxo começou muito bem a partida. E aqui o replay, né? O que aconteceu? O Bull tava pegando barricadas. Nossa, ele tomou E atrás aí dele. veio Foi o um Alistar. TP atrás, chegada do pitch, e eles não tinham essa informação. Então,
O Pro Delta que vem com o livro de feitiços. De repente o Bull tava no meio de 3 jogadores, cara. Aí ficou difícil e a galera da Loud vai amargando mais um abate. São 3 pro Fluxo, 2 na mão do Jin e 1 na mão do Ryze. Então o time da Loud já tá nessa situação meio complicada pro início da partida. O ouro não é tanto assim, Colossus, mas pra esse ponto, são 8 minutos de jogo, tá muito bom pro Fluxo. A parada, cara, é que o jogo do Bull tá completamente comprometido. Completamente comprometido. Esse Cork vai demorar demais para conseguir entrar na partida, se é que vai conseguir entrar. E falando um pouquinho sobre o early game da Loud, né, que foi algo que a gente acabou de citar que não tá legal, são os piores 15 minutos da Copa CBLOL até aqui, né? Nesses 6 jogos, eles têm uma média de 3 mil de ouro negativos aos 15 minutos. E isso cara, é uma desvantagem muito grande, né? 3 mil de ouro já te coloca numa situação complicada. E eles têm essa resiliência pra voltar em alguns jogos, como a gente viu, eles chegando a viradas, Meu mas Deus. nem todo dia a dia, né? Lá vem o House, dessa vez ele desistiu, foi só pra assustar. E forçou o TP. Pescou o TP do Mago. Tá pago. Aí ele usou o Portal dos Reinos, pescou o teleporte do Mago e eles fazem a volta pra pegar esse dragão. O time do Fluxo consegue dar um baile aí na Loud que não tá conseguindo acompanhar toda a movimentação adversária. E a gente tava falando desse começo de jogo, a gente já volta a falar que a Loud tá tomando... Não, beleza, não vai acontecer nada. Porque o Fluxo é o segundo de baixo pra cima, né? Ele também tem menos 3 mil aí nessa desvantagem. Agora o Clutch lá em cima... Flash pra um lado e pro outro, Malphite ultou e tá lá o abate! A Loud encontra a jogada e garante a eliminação pro NJ. Necessária essa jogada da equipe da Loud lá na parte de cima pra eles encontrarem alguma coisa no mapa. Tá certo que eles também conseguiram as Vastilarvas lá na parte superior, então Vastilarvas mais kill pra equipe da Loud dar uma remediada na situação que tava indo de mal a pior. É que o bot tá estragado, né? Olha isso, velho, o Bull não consegue chegar na lane, já tá 30 de farm atrás. Cara, isso daqui é um grande problema. Eu entendo a ideia de o bot tá estragado, vamos tentar jogar pelo top, mas será que vale a pena sacrificar um Cork? Vai chegar por trás do House aqui? Não, ele tá Ele farmando. não tem ult. É verdade. É uma fight muito menos preocupante sem ult. Aí eles vão se posicionando, vamos ficar ligados na movimentação, no reposicionamento dos jogadores depois do reset. Você tá vendo o Pitch aí roubando os campos, já aproveitando que o Malphite tentou a jogada. Será que atrapalha aqui? Não atrapalhou. Ele não tinha visão, ele tava indo pro arbusto, já visando jogar sentinela logo atrás, né? O Bull consegue esse tempinho livre na foi lane. assim que ele morreu da outra vez. Tem que ficar de Memórias olho. de guerra agora, Eu né? tô de olho pra ver se vem algum TP. Por enquanto não. O Bull vai cravar aí essa barricada e já vai sair. Tá esperto. Tem o Prodelta chegando, ele tá vendo. Vai só se colocar num posicionamento mais defensivo. Segura um pouquinho a onda agora a galera da Loud. Diminui um pouquinho a vantagem de ouro adversária. Pelo menos eles conseguiram botar esse Malphite um pouquinho mais no jogo. Dá algum ritmo. Ele que fechou a capa de fogo solar aí. Primeiro, né? De primeiro item. E assim, o Fluxo começou muito bem. Estão tentando cercar o Redbert, teve que usar o Flash. Começaram muito bem, Colossus, mas esse time da Loud é baseado em teamfight. Eles têm uma luta muito forte, Sim. cara. Não pode desconsiderar o poder deles numa boa luta. A parada é que... Vamos ver. A briga vai acontecer. Vem chegando e ninguém fechou. Ele tem ultimate, tá segurando a onda por enquanto. Ficou preso no Cataclisma. Ele quer um alvo prioritário. O problema é que ele foi castigado. Entrada do Prodelta. O time da Loud não puxa o gatilho. Apanhou o Young Jay, apanhou o Redbert. Eles vão só saindo. Ficaram só esperando no final das contas. Eles sabem que eles têm essa diferença. E o Bull de novo Sobra em cima nada dele, né? pro Bull. Nossa, nem XP, meus amigos. Tá longe Olha pra lá caramba. onde tá morrendo os minions embaixo da torre dele. Ele tá abraçado na T2 praticamente. Ele não consegue chegar no range de experiência. Com isso, observa que ele tá no comecinho do level 8. O baú tá prestes a pegar o nível 9 e pode ser fechado aqui. Teve que usar o flash pra poder sair. O Redbert insiste, jogou o bal pro alto. O bal tá muito machucado. Ainda assim de longe, ele abre a aclamação. Vai mandando as balas lá de trás.
Tem jogada lá no topo e a Loud tava tentando. Chegou pro Delta, pra cima do Bull. Ele é jogado pro alto. House se aproximou muito bem. Chega também o Pit. A galera do Fluxo vem forte pra destruir o bot. E vai saindo com sucesso. E eu tava de olho no Young Jay, porque se ele tivesse aqui na jogada de baixo, eram potenciais 3 abates pra equipe da Loud. Mas ele foi pra parte de cima e aí vai indo de ruim a pior, né? De mal a pior o jogo desse iniciozinho pra Loud. Já tá completa a quest do Fluxo e tá bem longe ainda. O Bull, ele não chega, não chega perto dos minions, não consegue farmar, vai perder a primeira torre. A equipe da Loud vai tendo um bot side catastrófico. Cara, 2.000 de vantagem que a gente tá vendo praticamente no ouro global é entre os atiradores. O Bull não apenas já fechou seu primeiro item, como ele tem um zelo e uma adaga, né? Meus Enquanto amigos. o Bull tá tentando ainda fechar o seu primeiro item, né? A força da trindade, tá destacando a lágrima da deusa. Então tem um tempinho ainda pra trabalhar o AD Carry do time da Loud até chegar naquele tão famoso Power Spike. Vai demorar. O time da Loud vai ter que segurar essa onda. Agora o House vai chegar por trás do Jamago, que conseguiu atordoar. Com Raiza de um lado, atordoa do outro. O problema é que o ProDelta tá fechando. Esse X1 vai ficar desequilibrado, mas o House nem precisa! De novo ele vence no mano a mano. Não deixa assistência pra ninguém. Tá só garantido os abates. Ele tá muito bem nesse X1. Tá muito bem com esse Ryze, que ainda tá crescendo, ainda tá estacando seus itens. Levantar um questionamento aqui que o nosso coach Tartaruga falou no lobby, algumas palavras duras sobre o Cyber Atleta House. Seria essa, então, uma resposta? E até o momento ele tá jogando muito bem, inclusive fecha sua missão agora. Encantou, pegaram o cut, tomou a lentidão, ultimate, jogado pro alto, ele usa o Dominus e vai escapando com o joinha. O Shino tava mais preocupado em derrubar a primeira torre. Eu achei que a Loud iria vir, que o Shino viria junto também. Não é nem problema fazer esse zoning. Pra mim, o problema é investir ultimate do Malphite nisso daqui. Sim. Tá certo, eles conseguem a primeira torre, eles estão dando recurso pro Shino. Esse Nar vai crescendo bem no jogo, vai abrindo uma vantagem bem interessante em cima do Renekton. E o Bull? Eles não pegaram nem a primeira torre, porque o Ryze tinha pego lá na parte de baixo. Exatamente, não tiveram esse bônus aí da derrubada de primeira torre. Foi a primeira torre deles, mas não a do jogo. Então o time do Fluxo mantém esse ritmo de jogo bem acelerado, 3.000 de vantagem agora. E o Mago tá aqui, precisa... Não, tá sozinho. Pelo menos o Bull conseguiu fechar a força da trindade, cara. Pelo menos isso. 15 minutos de jogo, né? Então, Demorou um pouquinho. E agora a quest. 3 minutos atrás a quest dele. Tá aí, o time do Fluxo vai se posicionando pra garantir esse arauto. Não vejo a Loud podendo brigar aqui não, cara. Tá muito atrás nos seus carregadores, tanto o mid quanto o bot. Só tem o Shino realmente com vantagem, não é uma vantagem, né? Então, assim, a situação é muito difícil. O time do Fluxo vai garantir esse arauto sem maiores problemas. E vai tomar um teleporte ali lá na parte de baixo, o Jamago, mas vai sair. Ele tava alvejando as barricadas, tentar conseguir alguma coisa ali de volta pra Loud, né? Não conseguiu muita coisa assim, mas deu uma adiantadinha na brincadeira. Redback tem que tomar cuidado. São dois jogadores, vai quicando Não pra anda. tudo quanto é lado. Não anda. E o balaço não pegou, mas ainda assim, o ProDelta garante a eliminação. Uma vez que ligou o incendiar ali, não tem escapatória. Redbert até tentou, flashou, foi pra longe, mas o último tique foi fatal. Mais um. Fluxo 7-1 em cima da Loud, 3k de vantagem aos 16 minutos de jogo. E pode piorar a situação da Loud ainda, porque o time do Fluxo tem o Arauto. Então eles têm a possibilidade de abrir mais uma rota, destruir mais uma torre, pegar mais ouro com as barricadas. Então vamos ver. A ideia talvez seja utilizar nessa rota do meio. É uma torre que tem apenas 2 plates, então uma cabeçada simples do Arauto, sem precisar ninguém estar dirigindo, já vai conseguir essa derrubada. E agora a gente observa aqui, né, o replay, que o Redbert estava fazendo esse controle de visão, passeando pela sua selva, quando foi surpreendido. Ai, olha aí, cara. Quase Flash, escapou. O flash mais pra aquela ocultação. Escondeu o corpo legal. O time da Loud tá tentando a jogada de novo com o Shino. O problema é que agora o ProDelta fechou e aí tira essa possibilidade. A onda de Minions tá vindo. Que é porque quer a Loud com a jogada aqui no bot. O Cork tá fechando e aí pode ser uma boa chance.
De um lado o Arauto, do outro é o Fluxo que ataca o Mago. Jay faz a jogada, só que o Kurt recupera muita vida. Vem fechando por ali o Bull. A torre caiu e a Loud vem perseguindo, garante uma eliminação. E agora, caça o Pro Delta, que escapa pela selva, mas ainda assim a Loud consegue a brincadeira. O problema é que no meio, o Bal vai levando tudo, já tá na T2. Essa T1 custou 2 barricadas do mid e a T2. 2 barricadas da T1 e basicamente a T2 inteira. Não valeu mais nenhum dia da semana essa troca para a equipe da Loud. O House ainda levou barricadas lá na rota superior também, né? Ele teve meio que um B gratuito ali. Chova Wave, volta, já compra o seu segundo item, tá de arcanjo. Tá faltando apenas 3 stacks aí do seu bastão das eras para ele conseguir de fato chegar aos 10. E aqui a gente tá vendo como tudo se desenhou nessa parte de cima. Eles conseguiram o abate pra cima do Mago. O House tancou direitinho, né? E agora, mais uma vez, a gente vai ver a última luta aqui na parte de baixo, em que a Loud teve essa pequena vitória. O Kurt junto com o Pro Delta conseguiram botar esse controle de grupo legal. E o Jay podia ter deixado aquele abate pro Bull, tá? Podia. Tá precisando muito de abate o Bull, tá precisando muito de recurso esse Cork, porque tá um item inteiro, basicamente, atrás do Dia. Não, ainda tá difícil pra eles. A diferença de ouro tá aí um pouquinho mais de 3.000. Vantagem pro Fluxo trabalhar, vamos ficar ligados. A Loud vai tentando resistir do jeito que pode, Colossus. Ainda tá muito difícil, tanto pro mid quanto pro bot deles. Mas, de novo, é uma composição de teamfight. De repente, se consegue encaixar uma boa teamfight, vai se dar bem. O ponto positivo pro Bull é que agora, com as missões, tem um slot especial pra bota, né? E você pode ver aquele saco de pão lindo e belo num slot reservado pra ele, porque é o que ele tem, são 2 itens e um saco de pão no pé. Tá isso aí, Colossus. Não tem jeito não. Foi muito difícil o jogo pro Bull. Tá sendo muito difícil o jogo pro Mago também, E aí, exatamente. E aí a situação da Loud é essa. O time do Fluxo vai controlando a partida, tentando ganhar vantagem. Lá de trás o Jin e o Thor. Redbert tenta tancar, mas ainda assim pega uma bala no Bull. Tem o Ryze que ameaçou avançar em toda essa briga por causa do dragão! Entrada do Pro Delta! Eles vão se posicionando, mas a luta da Loud é boa. Então fica aí pau a pau, bem disputado. Vamos ver na sequência, porque o time do Fluxo encontra o momento, tem vantagem numérica e vai caçando quando o Bal manda a bala pra todos. Não tem mais jeito, 3 eliminações e o dragão é do Fluxo. E é o terceiro flash na parede, só nesse fim de semana. Shino não consegue passar, a Loud não consegue se encontrar mais uma vez. O Fluxo vai pra cima e eles vão com o foco certo, direcionado, reto em cima do Bull. Precisava lutar nesse momento do jogo? Eu acho que o time da Loud querer contestar esse dragão é loucura. Não sei, é porque eles já estavam atrás demais, né? Então o Bull, por exemplo, até conseguiu lutar legal, conseguiu uma neutralização, né? A gente viu ali 649 de ouro subindo para as mãos desse Cork. É importante. E aí o comandante foi canalha dessa. Canalha. Ele faz propósito, ele faz propósito. Ele dá o zoomzinho, Isso é CBLOL, ele faz propósito, ele faz propósito. Super zoom, super lento pra galera ver a jogada, que depois no ao vivo volta com o Fluxo dominando a parte superior do Rio. Vou te falar, problema de sincronia da equipe da Loud, porque o Youngjay levantou 3, mas o Shino não tava com o Mega Gnar pronto. Se o Shino tivesse com o Mega Gnar direitinho, pronto, eram 3 na parede, era o espaço que o Bull teria para causar o dano, e aí ele até poderia morrer, mas seria um estrago muito maior que a Loud teria conseguido nessa fight. Pareceu até bom, né? O ultimate do Youngjay foi bem legal. Agora o Bull conseguiu completar seus 2 itens, tá no pico de poder. O problema é que do outro lado tem 3 itens o Jin, né? Mas, ainda assim, pode fazer alguma coisa agora. Aí tá mais difícil. O Mago vai segurando. Tem briga por aqui. Pegaram o Pit. Falta um último hit. Por enquanto ainda não veio. O Pit ganha muito tempo. É eliminado pelo Shino. Vamos ver na volta. O time da Loud consegue um pick-off. Dá uma respirada no jogo. Também teve mais uma parada que aconteceu. O Bull pegou uma neutralização nessa última fight, Isso, né? Isso, aquele então, 649. Dá uma respirada aí também pra ele, mas é muito pouco. Kurt, ele veio pra cima. O problema é que Redbert e
Jay estão aqui, né? E o Chino eventualmente vai pegar Mega Nar. Kurt ficou pra trás, atordoado muito tempo. Ele gira, pega a vida, mas complica no meio de 3 jogadores. Sai no fatiar e picar. Falou, valeu, Kurt está vivo. Conseguiu sair vivo por muito pouco, usou tudo que era possível pra escapar e parecia impossível que ele saísse dessa jogada. Mas ele saiu. Fuga alucinante aqui, né? Caramba, ele conseguiu usar muito bem o fatiar e picar nesses últimos momentinhos pra pegar a distância suficiente e também ganhar o move speed ali do aronguejo que tinha sido feito pelo time do Fluxo na parte de baixo do mapa. Então, bela fuga aí do time do Kurt, faz a Loud gastar alguns recursos, mas de qualquer forma, nenhuma das duas equipes gastou tanta coisa nessa última jogada. Vamos ficar de olho porque o Barão já tá vivo. 2 minutos e 15 mais ou menos para a chegada do próximo dragão, que aí sim, né? Pode ser a alma pro time do Fluxo. Aí, o time do Fluxo vai avançando todas as rotas lá no topo. Somente lá, a Loud consegue dar uma segurada. Bull pode ser engajado, o Prodelta vinha ameaçando. Joga pro alto, mas o Prodelta foi castigado, a torre caiu, só que o Bal foi encontrado, o Fluxo chegou muito forte nele, ainda assim, ele vai escapando com a barreira. Olha a entrada, o Chino consegue um bom ultimate, ganha um pouquinho de tempo, mas nada disso importa, ele é eliminado. Nossa. E o Fluxo leva a melhor. Não conseguiram, no final das contas, o Youngjae atrasado na jogada, mais uma vez, não consegue fazer o Malphite funcionar, não conseguem pegar, e ficou faltando justamente ele para conseguir essa vantagem na teamfight que poderia mais uma vez ter sido muito boa para Loud. A Loud eu sinto que tá ficando no quase. E esse jogo de quase pune muito. O time do Fluxo comprou uma jogada até arriscada pra levar aquela torre tier 2, né? O Bal se colocou numa situação meio esquisita. Agora vai passar um tempo sem seu flash e sua barreira. É o momento de jogar com um pouco mais de cautela e aproveitar essa grande vantagem. O problema é que em 1 minuto vem dragão e possivelmente alma pro time do Fluxo. E o de não ter esses feitiços pode ser cobrado. A vida do NJ. House olhou pra ele e falou assim: duro como pedra? Vem cá que eu vou ver, vamos ver. Vamos ver se tá duro mesmo. O raio parte pedra. Tá aí, o time da Loud tá todo aqui pelo bot, cara. O Prodelta deixa aquela sentinela marota, pega um pouquinho de visão, tem um teleporte chegando. É justamente o House que tá voltando pra essa lane, e esse dragão. Nossa, velho. É a alma, tá? E eu não vejo a Loud lutando aqui, não. E é atualizador na mão do House. Ele fechou o atualizador. Ele não estava com o atualizador nesse estrago que ele acabou de fazer. Um atualizador mais um pirulitão, tá? Que, ó, já começou ali a fazer o rabadão, meu amigo. Então, assim, nesse momento, com esses quase 3.000 de vantagem pra cima do Mago, né? Um nível inteiro também à frente do seu mid lane adversário, ele tá muito bem. E com esses 6k de vantagem do time do Fluxo, pode ser a luta pra, de fato, definir a partida. Será que o Chino consegue farmar esse Mega Nar pra poder entrar na briga? O Prodelta vai tancando, a briga começa, o Chino ainda tá longe do Mega Nar. Ele tenta pular pra dentro e o Redbert vai encantando todo mundo. Youngjae veio pra cima no ultimate, mas não tem follow-up. Sozinho. Eles ficam separados, a vida dele vai sendo destruída e a Loud atropelada. O Fluxo garante 3 eliminações, oblitera as esperanças da Loud. Não tem como, a equipe da Loud não consegue se achar completamente desincronizada, não encontra a equipe do Fluxo dentro de Summoner's Rift e a equipe agradece, fica de boa. O Fluxo vai garantir mais um objetivo, é a alma para a equipe do Fluxo, e o Baron tá sendo feito do outro lado. Uau, são 2 objetivos por um, é uma única fight, e foi aquilo que a gente tava falando, né? É uma luta nesse momento com o Ryze tão forte, com o Jhin muito bem também, poderia definir os rumos do jogo. Então agora Alma, Barão e o time do Fluxo tem a possibilidade de abrir a base do time da Loud. É, meus amigos, a Loud não se encontrou no final de semana, eu diria, Colossus. Sim. Eles tinham um final de semana relativamente fácil contra times que estavam lá embaixo da tabela e eles podem ter se classificado, mas a situação para eles vai ser complicada no playoff. Eles fizeram 2-0 numa semana improvável e vão tomando um 0-2 na semana improvável também. Porque a Loud não conseguiu, não está conseguindo fazer absolutamente nada a não ser sangrar
nesse fim de semana inteiro. Fluxo tem nada com isso, meu amigo. Você viu a luta aí que praticamente definiu o jogo, porque deu a alma da montanha pra eles, mais o buff do Barão, e agora eles vêm avançando com 8.000 de vantagem de ouro, tanto pelo meio quanto pela parte inferior do mapa. Essa T2 deve ser destruída, a Loud não tem condição de defendê-la. Tá lá. Vai ser derrubada. O Mago tenta de novo resolver no macro, resolver na jogada de side. Mas uma Syndra não vai... O time vai precisar dele aqui. Vai precisar do time junto. Vai cair T3, vai cair inibidor. 2 barricadas já foram, a terceira também. A Loud não se posiciona pra defender e o Fluxo vai derrubando. Do outro lado ali no meio, ó, você vê no Super Zoom invertido, o House tá levando a torre também na base. Chino para ali pra tentar alguma coisa, mas a torre do bot já caiu e a do meio pode cair também. Chino tá querendo pegar esse Mega Nar, de novo Pro Delta faz entrada, teleporte do Mago vem chegando, Young Jay conseguiu chegar lá na backline. A galera da Loud aposta tudo nessa briga, mas é muito controle de grupo e lá de trás o Fluxo vem castigando, vem mandando bala pra poder garantir as eliminações. Não tem como, a diferença de ouro é muito grande e o Fluxo vem pra destruir a base da Loud. É pra fechar o jogo agora, é o push final, é só o Bull contra 4 jogadores. É impossível ele parar o Fluxo. Tem 2 vivos ainda, mas eles estão voltando agora. Tá aí, ó, as 2 torres caíram, o Pro Delta faz entrada. Redvert é muito machucado, o Bull quer levar o dele. Garante, o problema é que ele morre na sequência. Tiro no pulinho, não consegue, fica vivo. E a GG! Vitória do Fluxo!